A forma como você se comporta e controla suas emoções em certos momentos fala muito mais sobre você do que a sua própria inteligência. Inclusive, demonstra muito mais sucesso em vários ramos da vida. Mas hoje a gente vai falar sobre como isso pode te gerar sucesso financeiro. Por mais inteligente que você seja, caso não tenha um controle bom de suas emoções, pode deixar de ganhar muito dinheiro ou até mesmo perder dinheiro ao longo do tempo, chegando até a ficar sem nada no fim da vida. Como o próprio Morgan Housel diz no seu livro, um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. Já pessoas comuns sem nenhuma educação financeira são capazes de conquistar riquezas desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionadas aos métodos tradicionais de medição de inteligência. E essa é a ideia geral por trás desse livro extremamente atual e que tem sido cada vez mais comentado e que, na opinião do Bruno Perini, que eu concordo fielmente, será o livro O Pai Rico, Pai Pobre da nova geração de investidores. Meu nome é Pedro Leites e no vídeo de hoje eu vou apresentar 12 lições fenomenais sobre o livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel. E eu vou aprofundar em 3 lições que eu achei mais importante para que você possa aprender mais você mesmo lendo o livro. E caso você queira adquirir o livro, o link vai estar aqui na descrição. Eu vou dividir essas 12 lições em 4 tópicos. E esses são a atitude frente ao dinheiro, formas de se conseguir dinheiro, formas de se gastar dinheiro e formas de proteger dinheiro. E essas aqui são as 12 lições. Você pode ver aqui, eu não vou falar todas, mas eu vou explicar cada uma delas. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal para você fazer parte de mais ou menos os 30% de pessoas que querem aprender mais sobre produtividade e liberdade financeira. Tópico 1. Atitudes frente ao dinheiro. Lição número 1. Todos têm atitudes diferentes frente ao dinheiro. Nessa lição, a gente consegue aprender que a gente não deve julgar as outras pessoas pela forma como elas utilizam o dinheiro delas, porque cada pessoa tem a sua forma de agir diante do dinheiro. Um exemplo muito claro disso são os investimentos em ações. Muitas pessoas que não tiveram nem o mínimo de educação financeira, e por isso, por que seria justo eu não entender o medo que essa pessoa tem em investir em ações? As pessoas, elas têm incertezas diferentes frente a investimentos e reservas. Alguns podem até ter mais medo do que outros. Alguns estão mais dispostos a correr mais risco, desde que isso proporcione mais aprendizado e um ganho melhor. Outros, na verdade, têm medo de que isso não vai dar certo e que talvez seja uma perda de tempo e que simplesmente deixar o dinheiro no banco já é mais do que suficiente. Eu, por exemplo, poderia pensar, por que as pessoas simplesmente não investem em ações? Vale muito a pena o risco e é só simplesmente estudar? Ou por que as pessoas não investem um pouco em criptomoeda? Mas uma lição muito importante que a gente tem que respeitar e que a gente aprende nesse livro é a decisão financeira do outro. A gente pode até ensinar os outros, mas cada um tem aprendizados diferentes, referentes a certos temas, e cada um tem o seu próprio tempo para aprender as coisas. Lição número 2. Não subestime a importância da sorte. O sucesso financeiro é uma habilidade pessoal. Fazer dinheiro sofre influência de sorte, habilidades e vantagens diferenciadas. O Bill Gates, por exemplo, é uma pessoa muito habilidosa, mas teve muita sorte de ir para uma das únicas universidades que tinha um computador. E graças a isso, ele aprendeu programação e começou a fundação da empresa que mais tarde se tornou a Microsoft. A verdade é que a gente não deve ficar se importando sobre como Bill Gates ficou rico ou como Elon Musk ficou rico. A gente tem que saber que eles ficaram ricos por habilidades diferentes e em diferentes momentos e com diferentes atitudes. Muitas pessoas acreditam que investimentos em ações são reservados apenas para as pessoas que são especialistas no assunto ou que têm um conhecimento técnico, mas isso não poderia estar mais longe da realidade. O conhecimento avançado na área pode ser sim uma vantagem para você e uma ferramenta valiosa para melhorar a sua performance e manter as suas emoções controladas, mas suas habilidades emocionais e comportamentais são ainda muito mais importantes na sua jornada financeira. Novas tecnologias que nascem todos os dias, como o ChatGPT, irão sim transformar o mundo e automatizar muitos processos, mas ainda assim a decisão final de onde investir o seu dinheiro sempre caberá a você. Então as suas emoções no lugar certo contam muito mais do que o conhecimento técnico. Lição 3.
Aprenda a dizer isso é suficiente, ou melhor, saiba quanto é o suficiente. Nós humanos tendemos a manter um ritmo e criar novas metas para alcançar e bater depois de ter atingido as metas anteriores. Isso porque depois que um ciclo termina, se inicia outro, já que a gente nunca para de se comparar com as outras pessoas que estão acima de nós e sempre existirá alguma pessoa acima de nós. Eu estou há 9 anos produzindo conteúdo no YouTube. Já tive um outro canal que eu produzia conteúdo de jogo e até hoje eu não consegui monetizar para conseguir transformar isso aqui em uma carreira. Por isso eu me comparo a pessoas que já são grandes, tanto no meu nicho quanto assuntos que eu gosto, como uma certa meta pessoal para que eu alcance e chegue lá. Isso porque eu acredito que eu ainda não cheguei no suficiente. É entendível que ao passar de certos níveis, as nossas metas sejam diferentes. Hoje a gente já bateu 2 metas, 50 inscritos e 100 inscritos, e a minha nova meta é 500 inscritos. Mas essa meta atual é só porque eu atingi a meta anterior. E ao alcançar as suas metas, as novas metas aparecem. Assim, responda uma pergunta para si mesmo. Quando que o suficiente é suficiente? Morgan escreveu no seu livro: não existe motivo para arriscar algo que você tem e precisa ter, por algo que você não tem e não precisa ter. E ao pensarmos sobre quanto é suficiente, podemos citar Sêneca. Para ele, existem 2 princípios que determinam o limite adequado da riqueza: ter o necessário e saber quanto é suficiente. E o livro ele diz algumas histórias de pessoas que foram bem-sucedidas, mas não sabiam a hora de parar. Por exemplo, Bernie Madoff. Esse cara ele fundou a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Ele foi presidente da Nasdaq e era extremamente próximo dos reguladores, e chegou a movimentar cerca de 20 bilhões de dólares. Apesar disso, por décadas ele aplicou um golpe insustentável, e ele só foi descoberto por conta da crise de 2008. Madoff ergueu uma corretora de valores extremamente lucrativa, a Bernard L. Madoff Investment Securities, responsável por um volume significativo das negociações de Wall Street. Os 740 milhões de dólares que em média eram negociados eletronicamente pela empresa de Madoff responde por cerca de 9% do volume das negociações da Bolsa de Nova York. A empresa é capaz de executar transações tão rápidas que na verdade ela paga 1 centavo de dólar por cada ação a outras corretoras para que essas executem os pedidos dos seus clientes, lucrando assim com o preço de compra e venda que a maioria das ações proporciona. E a lição importante aqui dessa história são as consequências que caíram sobre a sua família, e justamente por ele não saber quanto era suficiente, mesmo tendo um negócio legítimo que gerava para ele em média de 25 a 50 milhões de dólares por ano. Assim, a lição aqui é não forçar dinheiros a ganhos impossíveis. Sêneca dizia que pobres são aqueles que precisam de muito. Enquanto você tiver em uma constância de sempre precisar de mais, você vai estar pobre, porque nunca vai ser suficiente. Tópico 2. Formas de se conseguir dinheiro. Lição 4. Aproveite a magia dos juros compostos. Imagina que você coloca R$1.000 em uma aplicação que vai te dar 10% de rentabilidade real por ano. Isso significa que no segundo ano você vai ter R$1.100, que no terceiro ano você vai ter R$1.210 e assim por diante. Ou seja, a sua rentabilidade ela vai ser maior a cada ano. Isso porque a rentabilidade seguinte é sempre sobre o valor anterior. Quando você começa a brincar com números grandes, você também passa a ver resultados absurdamente altos. É literalmente uma bola de neve e é somente a paciência que faz você chegar lá. O exemplo que Morgan dá no livro relacionado a esse tema é de Warren Buffett. Quando o livro foi escrito, Warren Buffett valia 84,5 bilhões. Desse valor, 84,2 bilhões ele conquistou depois dos 50 anos. E em cima desse valor, 81 bilhões ele conquistou somente depois dos 60 anos. Isso porque ele começou a investir aos 10 anos e aos 30 anos ele bateu o primeiro milhão. E continuou investindo e progredindo até mais ou menos os 90 anos de idade. O livro passa vários ensinamentos e cálculos interessantes sobre o assunto. Por exemplo, 99,9% do dinheiro de Warren Buffett veio por causa dos juros compostos. Uma frase do livro é que nenhum dos 2.000 livros escritos sobre o sucesso de Warren Buffett está escrito como título: esse cara está investindo constantemente por 3/4 de um século. Mas nós sabemos que essa é a chave para a maioria dos seus resultados e dos seus sucessos. E é difícil focar nessa parte porque ela é muito intuitiva. Analisando o patrimônio de Warren Buffett de acordo com a sua idade, o tempo é o único fator realmente exponencial até mesmo na forma
Fórmula de juros compostos. Dentre os 3 pilares para se tornar milionário, capital investido, rentabilidade e tempo, o capital investido você sempre tem um controle para aumentá-lo. A rentabilidade ela independe de você, depende mais de certos fatores econômicos e o único controle real que você tem é sobre o tempo, o momento de começar. Ah, mas assim eu só vou ficar rico quando eu ficar velho. Sim, mas é melhor ainda do que chegar na velhice pobre. Lição 5. Salve o máximo que puder. Mesmo que você não tenha um motivo específico para fazer isso agora, seu portfólio ele é formado por pouco da sua renda e muito sobre o quanto você guarda. A gente tende a pensar que o valor que você guarda é a sua receita menos a sua despesa. Mas ele diz que, na verdade, o quanto você guarda é a sua receita menos o seu ego. Essa é uma forma interessante de se analisar, porque você pode parar para pensar quanto do seu gasto atual realmente é um gasto que você deveria ter, ou quanto desse gasto vem do seu ego. O controle que temos sobre o capital investido pode ser visto como o valor total em porcentagem da sua renda que você guarda. Nesse ponto, Morgan escreve uma carta para o seu filho. Você pode até pensar que você quer um carro caro ou um relógio chique, mas eu te digo com certeza que você não quer isso. O que você quer, na verdade, é o respeito e a admiração das pessoas. E você acha que ter essas coisas caras vai chamar a atenção das pessoas que você quer que te admirem. E poupar é equivalente à sua renda menos o seu ego. E dependendo, você gasta toda a sua renda por causa do seu ego. Isso significa que se você passar a ganhar mais, mas ainda consegue manter o mesmo estilo de vida, você também passa a ter mais liberdade financeira, já que assim você está poupando mais. Infelizmente, o cenário real é que as pessoas tendem a aumentar o seu estilo de vida quando ganham mais. Por causa disso, ficamos presos a trabalhos que não gostamos e que não nos sentimos bem, já que precisamos receber o dinheiro no mês seguinte para bancar o nosso estilo de vida. Assim, não adianta ter até a velhice para ficar rico, se você não souber poupar o seu dinheiro e aplicar ele. Porque o dinheiro que você poupa hoje vale muito mais do que o dinheiro que você vai poupar no futuro. Você pode até começar a poupar daqui 10 anos, mas são 10 anos a menos de rentabilidade. Ou seja, se mantivermos o nosso estilo de vida, passamos a guardar mais e ter mais liberdade financeira e autonomia para fazer o que realmente queremos. Lição 6. Foque em não errar. Essa lição faz correlação com a lição número 2. O ponto aqui é que é muito melhor você não arriscar e simplesmente manter uma certa constância e não entrar em esquemas e momentos que a maioria acha oportuna, porque a maioria perde dinheiro nesses momentos. E você só de não perder dinheiro já sai muito na frente. Então focar em simplesmente não errar vai te ajudar a passar na frente de todos aqueles que focam em acertar. Isso nos leva a responder a pergunta: por que investir agora? E aqui eu vou usar o exemplo dado por Bruno Perini. Supondo que temos 2 investidores. O investidor A começou a investir aos 20 anos R$300 por mês, parou de investir aos 30 anos e deixou lá. O investidor B começou a investir aos 30 anos R$400 por mês e continuou investindo R$400 por mês até os 65 anos. Ambos os investidores têm uma rentabilidade de 1% ao mês. Quem se saiu melhor ao chegar aos 65 anos? O investidor A, que é o preguiçoso, ou o investidor B, que é o esforçado? A verdade é que o seu resultado final não está nem aí para o seu esforço, porque no final das contas o tempo é o fator importante. Quem poupa antes chega mais longe. E o resultado aqui é que A chegou aos 65 anos com 4.571.783,96 centavos. E o investidor B chegou aos 65 anos com 2.460.075,99 centavos. E isso é importante porque assim que você deixar o like e se inscrever no canal, você vai perceber que o investidor A chegou aos 30 anos com aproximadamente já R$70 mil na frente do investidor B. Isso quando o investidor B começou a aplicar os seus R$400 por mês. Então, mesmo que o investidor A tenha parado de investir os R$300 por mês, ele tinha um capital inicial de 70 mil. E aqui a constância e o foco em não errar, salvar o máximo que puder e aproveitar a mágica dos juros compostos, tem como exemplo no livro a história de Ronald Read. Segundo o Google, ele era faxineiro e frentista, filantropo e investidor norte-americano. E a história da sua vida que fez com que ele chegasse nesse ponto é legal de dizer. Ele nasceu numa zona rural de Vermont e foi a primeira pessoa da sua família a terminar o ensino médio. Isso significa que ele não nasceu com dinheiro, não recebeu nenhuma herança e não ganhou na loteria. Teve uma vida extremamente simples por 25 anos. Ficou consertando carros em um posto de gasolina e varreu o chão de uma loja por 17 anos. Quando ele tinha 38 anos, ele comprou uma casa de 2 quartos por $2.000 e viveu lá até os 92 anos quando faleceu. E ele só ficou conhecido após a sua morte quando foi descoberto que o faxineiro e frentista tinha um patrimônio de mais de $8 milhões.
Isso porque ele passou anos comprando ações e deixando elas lá. Levando ao pé da letra a frase de Charlie Munger que diz: dinheiro grande não está na compra e na venda, e sim na espera. Ele comprava, passava por grandes crises e esperava, até que conseguiu chegar no longo prazo e alcançar os seus resultados. Tópico 3. Formas de se gastar dinheiro. Lição 7. Use o dinheiro para comprar liberdade. Dinheiro ele te dá algo muito mais valioso do que somente uma casa, um carro ou o celular do ano. Ele te dá liberdade. Morgan escreve no livro: o maior valor atrelado ao dinheiro é que te proporciona a liberdade de controlar o seu tempo. Usar o seu dinheiro para comprar tempo ou algum tipo de lifestyle é um luxo que poucas coisas conseguem competir. A verdade é que no fim do dia o que simplesmente queremos é ter uma vida tranquila e boa. E existe um limite para a quantidade de dinheiro que você precisa para ser feliz. Em certo momento, o dinheiro a mais que você faz para de te proporcionar mais felicidade. E aqui entra um ponto importante, porque a gente sempre pode fazer mais dinheiro, mas a gente nunca pode fazer mais tempo. Isso significa que utilizar o nosso dinheiro para nos proporcionar mais liberdade é uma forma muito melhor de utilizar o dinheiro do que comprar coisas que na verdade não precisamos. Lição 8. Ficar rico é diferente de se manter rico. Lembre-se, fazer dinheiro significa correr riscos, ser otimista e se expor. Manter o dinheiro requer o oposto de correr risco. Requer humildade e entender que o que você tem hoje pode ser tirado de você tão rápido quanto chegou na sua mão. Isso significa que, mesmo que você invista mais, possa te proporcionar mais liberdade com o passar do tempo, o risco da bolsa cair em curto e médio prazo é grande. Então ter uma carteira diversificada com investimentos em renda fixa, fundo imobiliário e ações, te proporciona sim menos rentabilidade, mas também te proporciona mais liberdade e segurança. E ao longo do tempo, a bola de neve cresce e desenvolve seu patrimônio. Morgan Housel dá um exemplo de alguém que não soube se manter rico apesar de todo o seu conhecimento. Richard Fusconi, um cara que se aposentou precocemente, saiu em grandes revistas e mesmo tendo sido um grande sucesso, quebrou em 2008. Isso porque ele tinha um empréstimo que não conseguiu dar conta quando o mercado desabou na crise. O exemplo dele, de Ronald Reid, mostra que o mercado financeiro ele é democrático de certa forma, ao ponto que um faxineiro se tornou milionário e um estudioso quebrou. Isso porque um faxineiro não opera um coração melhor que um cardiologista, ou faz uma bomba nuclear melhor que um físico, ou também não construa um prédio melhor que um engenheiro civil. Mas ele pode ter uma performance melhor no mercado financeiro que alguém que é da área e tem um conhecimento técnico, justamente porque ele pode ter um controle emocional melhor. Lição 9. Não seja fresco. E essa lição ela faz correlação com a lição 5, quando Morgan escreveu para o seu filho e diz que na verdade ele quer respeito e admiração. E aqui podemos citar o paradoxo do homem do carro vermelho. Esse paradoxo na verdade diz que quando você tem um carro top, as pessoas que estão olhando para você na verdade não estão olhando para você, elas estão olhando para o seu carro. Ou seja, respeito e admiração não podem ser comprados. E a verdadeira fortuna está naquele valor que você não gastou. E qualquer dinheiro não gasto precisa de algum nível de proteção. E isso nos leva para o nosso próximo tópico. Formas de proteger dinheiro. Lição número 10. Deixe espaço para errar. Existem duas formas de se fazer isso. Primeiro, você precisa saber como será o seu futuro. Se você não fizer mais dinheiro, se algo não der certo. Por exemplo, você faz um investimento e esse investimento não vai de acordo com o que você planejava. Você tem que imaginar se você consegue viver independentemente do resultado. Segundo, você precisa saber como estará o seu emocional. Então, deixar espaço para errar se aplica tanto à sobrevivência física quanto à sobrevivência emocional. Por exemplo, supondo que você arrume um trabalho. Com esse trabalho, você forma uma reserva de emergência de 2 anos, para que você consiga tentar por 2 anos construir algum novo projeto seu, por exemplo, ser youtuber full time. Você sabe que caso esses 2 anos passem e você não consiga ter sucesso com isso que você está tentando, você consegue voltar e arrumar um emprego. Mas você tem que pensar no dano emocional que isso poderia te trazer. Como humanos, precisamos estar cientes de que cenários desses tipos podem acontecer e devem ser levados em conta toda vez que calculamos para arriscarmos algo. Eu, por exemplo, estou fazendo esse canal, mas eu não dependo dele para viver. Posso ainda utilizar o meu diploma de direito daqui a alguns anos quando eu formar. Lição 11. Evite compromissos futuros consigo mesmo. Vamos supor um cenário que você não pode ter filhos. Você pode pensar que talvez você pode simplesmente aumentar o seu estilo de vida por causa disso, já que você não precisa guardar dinheiro para ter um filho no futuro.
Ou talvez você pense que você não precisa ter uma casa cara. E justamente por isso você pode simplesmente achar que pode gastar um dinheiro a mais toda semana, já que esse dinheiro não faz diferença porque você não quer comprar uma casa cara. Ainda assim, mesmo com toda certeza, é impossível você ter 100% de certeza daquilo, porque existem ainda pequenas chances de você mudar de ideia lá na frente, já que o futuro é incerto. E eu já comentei isso em outro vídeo. As pessoas, elas sabem muito bem dizer o quanto elas acham que não vão mudar nos próximos 10 anos, mas ao vermos isso na prática, elas tendem a ter uma mudança muito maior nos próximos 10 anos quanto elas acharam que elas teriam. E a gente não pode esquecer que existe um futuro. Existe uma possibilidade de daqui 10 anos você ter criado uma família e você vai precisar de dinheiro para essas coisas. Por isso, não é responsável você comprometer uma certa quantia de dinheiro em algo que pode comprometer o seu futuro. Você pode até não querer estar vivo daqui 10 anos, mas pode passar esses 10 anos e você simplesmente decidir viver mais 30, 40. Então pense muito nisso. Lição 12. Seja razoável ao invés de racional. O ponto aqui é que algumas decisões que tomamos às vezes são mais razoáveis do que racionais. Não somos algumas máquinas que tomam decisões sempre meticulosamente racionais. Por exemplo, para algumas pessoas ricas, comprar uma casa é um desperdício de dinheiro, já que você consegue ter uma rentabilidade muito maior simplesmente aplicando dinheiro e usando uma parte dos rendimentos para pagar um aluguel, ao invés de acabar desembolsando uma grande quantia de dinheiro em algo que na verdade não vai te dar rentabilidade nenhuma. Mas se você parar para pensar, existe um sentimento diferente de estar em uma casa que realmente é sua. Então pode não ser algo até racional que vai maximizar sua rentabilidade, mas isso é uma decisão razoável. Principalmente se isso te ajuda a dormir melhor de noite, porque na verdade no fim do dia é isso que realmente importa. Se alguém diz que você deve colocar todo o seu dinheiro em algo, mas isso não vai te ajudar a dormir melhor à noite, não faça. Faça tudo de acordo com o que você pensa, sendo razoável para você mesmo que a sua decisão não seja 100% racional. Em conclusão, a psicologia financeira de Morgan Housel nos ensina que cada pessoa tem o seu próprio relacionamento com o dinheiro, e nós não devemos subestimar a sorte em nossas vidas financeiras. Nós devemos aproveitar a magia dos juros compostos e saber dizer isso é suficiente, economizando sempre o máximo que pudermos e focando em não cometer erros. O dinheiro deve ser utilizado para comprar liberdade. E nós devemos cuidar da nossa saúde financeira da mesma forma que cuidamos da nossa saúde física. Lembrando que precisamos ter uma saúde mental também. E nós não devemos ser excessivamente preocupados com os detalhes, mas deixar espaço para errar e evitar ter compromissos consigo mesmo no futuro. E acima de tudo, devemos ser mais razoáveis nas nossas decisões do que racionais. E essas são as lições desse livro que eu queria comentar com vocês. Se você gostou desse vídeo e agora sabe sobre a psicologia financeira do dinheiro, e você quer aprender a investir o seu dinheiro, vá ver esses vídeos que eu vou te ensinar nos pequenos detalhes, inclusive aplicando dinheiro na prática, para te mostrar tudo passo a passo, para que você também possa iniciar nesse mundo. E obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar no comentário aqui embaixo. Tudo que eu citei aqui no vídeo vai estar na descrição, como sempre. Deixa um like e se inscreve no canal se você quer mais conteúdos desse tipo. Espero te ver no próximo sábado às 14 horas e tchau!